Bom, gente, seguinte, como é que eu conheci a reflexoterapia? Eu conheci há 20 anos atrás. Eu fui atendida, eu fui cliente de reflexoterapia. Eu confesso que quando falaram para mim sobre reflexoterapia há 20 anos atrás, eu pensei que era uma massagem nos pés. Sabe, uma massagem comum? Porque foi isso que eu pensei. E a maioria das pessoas pensam isso, viu, gente? Muitas pessoas, elas compreendem a reflexoterapia como uma massagem. Até alguns reflexoterapeutas utilizam esses termos, né? E aí eu pensava, quando vieram falar para mim, eu pensei, como que uma massagem comum no pé vai atender os casos graves que eu tenho na minha família de depressão, pânico, dores, aflições, angústias, né? Como que uma massagem comum nos pés vai atender a estas necessidades? No meu caso, era um problema no ombro, uma tendinite já com o tendão rompendo, eu estava afastada por invalidez há 20 anos atrás do meu trabalho, e naquela época os médicos diziam que eu ia ser aposentada por invalidez. Eu tinha 20 e poucos anos e eu ia ser aposentada já nessa idade, gente. E aí, isso lá entre 1999 e 2000, nesse ano aí, eu recebi a sessão de reflexoterapia, um tratamento, não foi uma sessão. Então, aqui, ó, vocês já podem anotar aí. Desde a primeira sessão, a pessoa já obtém um alívio. Para algumas situações, vai ser necessário um tratamento, que era realizado uma vez na semana, esse tratamento. Eu tinha tantas dores nos ombros, que por causa dessas dores, dessas inflamações, dessa tendinite, eu tinha muita tristeza. Eu tinha muita ansiedade, as dores geravam ansiedade, porque isso tudo, gente, quem tem aí problema nos ombros, tem tendinite, né? Tem bursite, tem essas dificuldades nos braços, nas pernas, toda dificuldade que gera limitação de movimentos, é algo terrível para quem tem muita coisa aqui na mente que quer realizar, né, que quer fazer. É muito triste, é muito terrível isso para a pessoa. Ela vê que ela está limitada, ela quer fazer, ela quer executar e ela não consegue, porque uma dor impede um movimento. E não é uma simples dor. Quem tem esse problema sabe, não é uma simples dor, né? Quantos de vocês, né? Provavelmente está assim, ou tem alguém aí na família que está com essa dificuldade. Eu chorava de dor. Eu não dormia por causa da dor. Então, isso foi tirando a minha alegria. Trabalhar, eu trabalhava, eu ainda não estava afastada. Eu trabalhei muito tempo com dor. Nesse meu trabalho, eu sentia muito que eu era desvalorizada. Eu não era valorizada no meu trabalho. Mas eu estava lá, eu estava fazendo, eu precisava. E esse peso emocional, ele foi ficando cada vez maior de carregar. Foi ficando insustentável. Eu tinha passado por perdas, eu tinha passado por humilhações, eu tinha passado por abusos, mas estava lá. E estava difícil, ó, carregar. É assim que o cérebro entende, carregar. Mas eu não sabia nada disso. Aí o que aconteceu, gente? O meu cérebro, para me avisar que já estava insuportável aquele peso, fez o quê? Jogou para o corpo. E aí é a hora que é para a gente enxergar. Mas a gente sente a dor e aquela limitação toda. Então, gera a dor, gera a deformidade para que a gente enxergue o problema, né? Então, quando eu conheci a reflexoterapia, o objetivo inicial era aliviar a dor. Foi isso que eu perguntei para a reflexoterapeuta. Alivia dores? Porque é isso que eu estou precisando nesse momento, que só alivia a minha dor. Para minha surpresa, o que aconteceu? Eu fiz um tratamento, aliviou a dor, aliviou a aflição, aliviou a ansiedade, foi tratando os meus medos, os meus temores, eu fui adquirindo autoconfiança em mim mesma, de que eu fui, né, podia melhorar. Eu consegui, então, tomar a decisão de fazer algo que eu me sentisse mais respeitada, valorizada, e que viver daquela forma como eu entendia que era para que eu vivesse, e já carregava isso há tanto tempo, né?
debaixo, né, daquela situação ali de trabalho, eu já não queria mais aquilo. Então, eu decidi fazer o quê? Depois que eu recebi a sessão da Reflexo, eu fui me recuperando. Foi sendo restaurado tudo aquilo em mim. Olha o que foi acontecendo na minha mente. Eu preciso também levar isso para outras pessoas. Porque desde pequenininha, sempre eu quis fazer pelo outro. Eu queria muitas vezes não fazer por mim, mas fazer pelo outro. Então, eu carrego isso. E aí, o que aconteceu? Eu quis aprender para que eu tirasse pessoas daquela situação também. E aí, eu quis estudar reflexoterapia, eu quis aprender para que eu levasse isso para mais pessoas. Eu conhecia muitas pessoas com dores nos ombros, com tantas necessidades, né? E vendo as transformações que foram geradas ali na minha família, depressão, pânico, ansiedade, insônia, eu vi e em mim, né, eu senti na própria pele a transformação. O que eu quis fazer? Eu quis estudar. Então, eu fui lá estudar no Instituto IOR, que é o Instituto Osni Tadeu de Reflexologia e Pesquisa, Reflexoterapia e Pesquisa, com o professor Osni. Fui lá estudar, meu primeiro contato, né, com a reflexoterapia. Aprendi muito físico, emocional, como recuperar essas dores. Comecei a trabalhar, comecei a atuar na reflexoterapia, atender pessoas. Eu ia nas casas das pessoas, as pessoas vinham até a minha casa. Comecei atendendo conhecidos, né? E até que comecei a trabalhar com a reflexoterapia, atender em consultórios. Então, eu quis levar isso tudo para outras pessoas e eu quis estudar cada vez mais. Eu fui aprofundando mais e mais o meu conhecimento dentro dessa área de como aliviar dores das pessoas. Fui estudar psicossomática, fui estudar, né, como que o comportamento de uma pessoa está tão envolvido com as dores que ela tem no corpo, hábitos, pensamento, sentimento, comportamento, está tudo relacionado. Tudo tem um porquê chega naquela situação. Qual que é o recado que o seu cérebro está querendo passar para você, está querendo te avisar através desse tipo de dor. Uma dor no joelho, ou é um recado. Uma dor no ombro é outro recado. Qual é o recado? Através de infecções ginecológicas, através de dor de estômago. E foi isso que eu fui aprendendo e fui levando às outras pessoas. Esse alívio físico, emocional, esse tratamento físico, emocional, essas mudanças vão acontecendo, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ao longo desses 20 anos, atendendo como reflexoterapeuta, publicando conteúdos, né, no Instagram, depois que veio o Instagram aí para publicar conteúdo para conseguir mais clientes no consultório, né? Eu comecei a aprender a publicar conteúdo e aí começou muita gente me perguntar assim: você dá curso? Você dá curso? E eu já tinha ministrado muitos cursos presenciais. Mas até naquele momento, quando começaram a fazer aquelas perguntas, que foi ali uns 3, 4 anos antes da pandemia começar, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a perguntar se eu dava curso. O foco maior ali de pessoas perguntando eram próprios reflexoterapeutas, que conheciam o básico, mas quando eu apresentava com mais profundidade, essas pessoas começaram a ficar interessadas, querendo saber se eu dava curso, se eu ministrava curso. E aí, o que aconteceu? 2 anos antes da pandemia, eu comecei a elaborar um passo a passo da reflexoterapia para ensinar de forma completa, aprofundada a reflexoterapia, porém de uma forma que todos entendessem, que todos compreendessem. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí eu vi qual a necessidade? A necessidade que todos conseguissem aliviar as suas próprias dores em casa. Todos. E foi aí que entrou em ação o passo a passo da reflexoterapia, online. Por quê? Online eu consigo alcançar todos. Eu não tinha mãos, eu não tinha braço para ficar ali dentro de um consultório atendendo pessoas de forma limitada, por mais que eu desejasse atender todos os dias, mas de forma limitada, como no online, eu passar esse conhecimento para vocês, né? Para que vocês consigam compreender. E assim, muitos, durante a pandemia, foram aliviando seus medos, suas ansiedades, suas dores, depressão, traumas, o efeito dos traumas, tendo suporte ali com a reflexoterapia, conseguindo aliviar a si mesmo e a família.
Olha que coisa maravilhosa, gente, que foi acontecendo. Então, eu abri a oportunidade para todos aprenderem. Para quem quer começar do zero e ir avançando.